Serenidade. Tiago Menor. Um barco deslizava, ao cair da tarde, nas águas do lago de Genezaré. Dentro dele vias, além do mestiço musculoso que se servia de 2 pás, a feição de remos, um homem de pequena estatura, envolto em profunda meditação, sem perceber a participação da natureza que tanto admirava, devido ao seu estado de emotividade espiritual naquele momento. Tal estado levava a difíceis reajustes nos conceitos que esposará com a vivência de muitos anos como imediato dos rabinos da Galileia e muita convivência com os de Jerusalém. Várias vezes ministrará ensinamentos nas sinagogas inspirados nos escritos de Moisés, o chefe espiritual dos judeus. Tiago queria e deveria ser mais tarde um dos sacerdotes. No entanto, o destino lhe reservará outro apostolado mais propício, pois a vida nem sempre nos atende nas linhas das nossas aspirações, por não sabermos como exata medida o que mais nos convém. Tiago se debatia nas suas conversações mais amplas com os providentes da fé que esposará desde o berço. Pela sinceridade, pela confiança nos postulados que abraçará em nome do Pai Celestial, a fidelidade era o seu maior empenho dentro da comunidade espiritual. E enquanto os remos agitavam o barco em direção à praia, o filho de José estava de certo modo agitado. No seu coração, o raciocínio o levava ao tribunal da consciência, acusando-o de traição à religião que o vira nascer. Não obstante, os sentimentos avançavam no meio do tumulto, dizendo que Jesus era o Cristo que havia de vir, e as deduções se debatiam no topo do seu volumoso crânio. Não fora Moisés, o maior profeta de todos os tempos, que anunciará também a vinda do Messias? O homem de Deus tornava-se 2 dentro daquela humilde embarcação, dividido pela angustiosa dúvida. De qualquer forma, ia em direção à reunião memorável daquela noite. Sua atração por Jesus era de confundir todos os raciocínios. Perdeu naquele instante toda a serenidade que acreditava ter. Pelo menos, escapou-lhe todo o domínio emocional que a sua posição exigia, tornando-o um homem comum como não pretendia ser. Desce do barco quase sem perceber. Seus pés se afundam no tapete arenoso, deixando as marcas das sandálias simples que lhe serviam para as grandes caminhadas, sem esquecer o cajado que marcava sua posição espiritual no reino dos entendimentos antigos pergaminhos. Tiago apressa o passo, pela disciplina que a autoeducação lhe conferiu, querendo ser o primeiro a chegar como participante da assembleia. Destarte não percebe no lusco-fusco um personagem esquio e sorridente a contemplar o lago majestoso que refletia os primeiros clarões da lua. A mão de João toca seu ombro de leve, saltando com benevolência. A paz seja contigo, Tiago. Assusta-se, porém, sem desequilíbrio, e reconhecendo o companheiro, responde: Que Deus te ilumine, meu irmão. Quais os ventos que te trouxeram aqui, João? Este ainda sorri e não adianta. É a ânsia pela natureza, pois nela vejo e sinto o Criador com mais eficiência. Queria, antes de encontrarmos o Divino Mestre, preparar as minhas emoções para melhor interpretar a sua grandiosa fala. E escolhi esse ambiente que tanto me fascina. E ainda mais o Senhor me premiou com a tua figura. Sorriem juntos e, abraçados, sem palavras, agradecem a Deus. Em pouco instante, João e Tiago avistam, entrando o casarão, alguns discípulos e a figura majestosa do rabino incomparável da Galileia. Em seguida, os 2 companheiros de Jesus também se assentam pelo prazer de participar daquele convívio que seria inesquecível em seus corações. Um ambiente sereno onde o respeito se transmutava em alegria e esperança. Tiago, no silêncio, pede aos céus que lhe favoreça a oportunidade de perguntar e que o diálogo lhe seja favorável, sem que o acanhamento ou mesmo a ignorância abafe o que lhe vai na alma. Sabia um pouco das leis, mas queria saber mais. Tinha fome de um entendimento mais vasto acerca da vida e das forças que nos dirigem na existência. O velho discípulo ostentava uma bagagem cultural apreciável. Conhecedor de várias línguas, dominava completamente o grego, pois a filosofia e o espiritualismo em geral alcançaram, na Grécia, alta posição em relação ao resto do cenário do mundo. Jesus, no toco do centro,
passa seus brilhantes olhos por toda a assembleia, parando de mansinho nos inquietos olhos de Tiago, como dizendo: fala, meu filho, fala, o que queres que eu ouça? E o antigo pregador da sinagoga descontrai seu coração, entendendo que chegará a vez de expor ao mestre suas dúvidas acerca da brandura. Levanta-se com deferência a locução um pouco trêmula. Senhor, podes me dizer alguma coisa sobre a serenidade? Às vezes ela se torna o clima do meu íntimo nas horas de afazeres espirituais e materiais. Todavia, em dado momento, é qual o peixe que seguramos nas mãos, um tanto frouxas, escapulindo. Esse clima da alma deve ser trabalhado somente por dentro, ou os nossos orgulhos não nos deixam perceber as experiências dos outros? O que devo fazer para que a serenidade faça parte de mim, com meus olhos, meus pés, minhas mãos, minha cabeça, enfim, como todo o meu corpo? A expectativa era geral. Jesus ouviu pacientemente a pergunta, deu tempo para que todos se acalmassem e expôs com interesse. Tiago, a serenidade de que queres ser portador é tesouro dos anjos que a receberam das mãos do tempo, pelos impulsos de milênios incontáveis sob as bênçãos de Deus. Entretanto, este tempo somente age quando abrimos nossos corações pela boa vontade, onde o esforço próprio nunca falta. E os milênios são como o calor divino que somente amadurece e harmoniza o universo interior quando nos dispomos a respeitar e a viver os princípios das leis que nos governam a todos. E as bênçãos de Deus são a execução da melodia celestial que se irradia pela vivência da serenidade imperturbável. Parou por momentos para que todos respirassem serenamente aliviados. Para Tiago, que já convivia com altos conceitos filosóficos, não foi difícil degustar o manjar dos céus que se fundamentavam na evolução das almas, tema que de leve sentia nas suas mais profundas deduções. No entanto, precisava de algo mais que lhe acalmasse o mundo mental. O mestre torna a fitar Tiago e prossegue com desembaraço. Tiago, a mansuetude imperturbável no seio dos homens parece-nos muito difícil, pela largueza da ignorância que ainda alimenta sobre todos os aspectos da vida, mas não é impossível de ser adquirida. No perpassar dos anos e séculos, sem que a interrupção do bem se faça, ela passa a fazer parte do seu corpo físico e espiritual. A lei te impõe uma condição, que cada dia coloques no teu alforjor um grãozinho de areia de autoaprimoramento, de autoeducação, de amor sem descanso, tiver revestida de obras, para que no amanhã da eternidade possas sentir o nascimento, dentro e fora de ti, da serenidade imperturbável. É importante, pois, que não te esqueças de que desde quando deres os primeiros passos com sinceridade e confiança, começarás a viver e a sentir a felicidade oriunda dos primeiros raios da equidade espiritual. A bondade de Deus é tão grande que mandou a mensagem da salvação quase ao vivo, para que possas sentir a sua paternidade e acreditar no amor que se estenderá de uns aos outros. O divino mestre cerra os lábios e parece meditar. Envolvendo seu imponente corpo, via-se como um manto de luz do qual partiam fragmentos em todas as direções. Ao tocar nos corpos dos discípulos, fosforeciam, alojando-se em seus corações. O Cristo, tranquilo e confiante, prossegue sem cansaço. Tiago, uma árvore, para se manter de pé no solo que lhe dá vida,